Professores, completando aí, vou fazer uma complementação aí da minha análise do Valkyrie Profile Covenant of the Plume, né? Apenas para completar também sobre a questão da batalha, né, que eu havia dito, tá, sobre explicando como é o sistema de batalha, mesmo a questão do Cine, a questão da overkill, né, e por ser um RPG estratégico e tudo mais. Há também a possibilidade de, se você ataca, ali você só pode usar no máximo, para cada luta, 4 personagens. Talvez de vez em quando o jogo vai te dar uma personagem a mais que você não pode trocar. E que ela também pode ser usada para luta, mas ela vai ser controlada pelo computador, o que muitas vezes atrapalha, inclusive, diga-se de passagem. Um complemento a isso é que, por exemplo, se você atacar em 3 pessoas, em 3 personagens, né, e eles estiverem numa formação, entre aspas, triangular, por exemplo, um personagem, se você tem um adversário, vamos supor, central, num ponto central, aí você coloca um personagem seu logo ao lado dele, outro atrás, ou outro do outro lado, ou um na frente, um do lado e outro atrás, ou um do lado, outro na frente, você conseguir fazer essa combinação de personagens que fiquem numa formação em 3 em trio, né? Do lado do inimigo, ou se for um arqueiro, pode ficar alguns blocos. Não necessariamente do lado, até porque o arqueiro não pode atacar logo do lado, o arqueiro ele só ataca a partir de 2 blocos, né? De distância. E normalmente o cenário de um jogo estratégico é um jogo de xadrez, então é por posições, né? O, o arqueiro sempre só vai poder atacar a partir da diferença de haver 2 posições entre o arqueiro e o, e o adversário, porque o arqueiro, claro, ele não faz combate físico, ele não faz combate próximo, né? Ele atira a flecha de longe, então ele tem que ter uma certa distância para poder atingir o adversário, na lógica do Valkyrie Profile. E desses o jogo especificamente do Covenant of the Blue. Ou mesmo o mago, né? O mago até pode atacar estando logo ao lado do inimigo, mas ele também pode atacar estando alguns blocos à distância, mas normalmente o arqueiro ele tem um bloco a mais para poder atacar, né? Que é a vantagem dele em relação ao mago. O mago não. O mago ele vai ter que estar, acho que no mínimo a 3 espaços do adversário para poder atacá-lo e o arqueiro 4. Só que o arqueiro não pode fazer um combate corpo a corpo enquanto o mago pode, né? Ele pode usar a magia dele num adversário que esteja muito próximo a ele, tipo, de um bloco para outro, né? Então você pode ter essas combinações de 3, ou mesmo combinação de 4, só que aí a combinação de 4 é fechada, né? Você tem um personagem do lado, um atrás e um na frente, né? E aí, quando você faz combinação de 4, aumenta a porcentagem ou a força, vamos dizer, do ataque, aumenta a porcentagem de força, de impacto do teu ataque, aumentando o ataque de todos os personagens que estão ali atacando ao redor. E se você tiver em 3, aumenta ali, se não me engano, 10%. Em 4 personagens pode aumentar em 20, a depender do tipo de formação que você fizer, porque haverá mais de um tipo de formação, porque cada personagem eventualmente pode sugerir, vamos dizer, uma formação diferente. Então, às vezes, um personagem ele tem uma formação que seja em 4 personagens, tipo um atrás, um na frente, um do lado, mas com isso resulta algum resultado que eventualmente ele dá. Pode ser aumento da resistência, mas o outro personagem, se você tiver com ele na parte, pode ser que permita o aumento da força de todos os personagens, e assim sucessivamente, né? Cada personagem pode ter uma característica diferente nesse cerco, né? É mais ou menos assim, né? Então eu sei que tem a questão do cerco, e isso leva a algumas melhores de status, aumento de chance de conquistar um item daquele adversário se você conseguir matar ele. O plunder, né, que seria a pilhagem, né, você furtar algo do adversário, mas é como se fosse ali você despojando o adversário depois que você o matou, né? Não no final da luta, mas digo, depois de matar aquele inimigo específico. E mesmo a luta continuando ainda, né? Já porque você matou o inimigo, você não matou todos ainda, no geral. Então, é isso. Então, haverá algumas melhorias de status e ou aumento de chance, aumento ali da sua possibilidade de conseguir, vamos dizer, furtar o inimigo adversário. Entre outras melhorias de status, e dependendo da personagem que de repente estiver no cerco, pode ser que ele ainda confira para esse cerco uma melhoria de status que de repente os outros personagens não têm. Então essa parte eu não sei exatamente como funciona, mas é o que eventualmente é avisado vamos dizer, no jogo, né? No momento que se faz esse cerco, o próprio jogo avisa quais são as melhorias de status que vão
incidir uma vez que você está fazendo esse cerco, né? A partir do momento que você faça o cerco. Se você não está fazendo cerco nenhum, ou se eventualmente um personagem está atacando ali na diagonal e você não conseguiu fechar o cerco, você não vai ter melhoria nenhuma, porque na verdade aquilo não é exatamente um cerco, mesmo que você esteja atacando com mais de uma personagem. Né? Pode estar atacando com uma só, com duas ou até com três, mas numa posição em que você não fecha o cerco. Por exemplo, atacar na diagonal. E daí, de repente, um personagem ficou do lado, o outro atrás, mas esse aqui está na diagonal, não está do lado e não está na frente, então não fecha cerco. Né? Para fechar cerco tem que ser certinho. Né? Tem que ser num formato em cruz ou no formato triangular. Né? E aquela coisa, então, pois bem, então o jogo começa quando o Wilfred e Ansel, né, dois amigos que se tornam mercenários, o Wilfred fazendo devido aos motivos, no final já listados antes, né? E já se encontram lutando junto a mercenários, que na real é o tutorialzinho do jogo, é a primeira luta do jogo. Entanto, após vencerem tal batalha treino com a ajuda de mercenários mais experientes, o Wilfred e Ansel então se veem numa situação em que são testados a batalha novamente, dessa vez ambos sozinhos, sem ajuda, apenas os dois juntos. Claro, só que lembrando que no final da primeira batalha aconteceu todo aquele evento de Wilfred acabar morrendo, protegendo o Ansel, e daí ele faz aquela contratação com a rainha Hel, né, para que ele continue sobrevivendo, depois da primeira luta, em que eles acharam que tinham matado o demônio, mas o demônio estava vivo. Então, nesse primeiro momento, então agora é aqui que eu estou falando, esse momento que eles vão ser testados para lutar sozinhos, essa é uma segunda luta. Né? No final desta luta, ambos os observam um demônio inimigo abatido, que havia estado na luta, quando então repetidamente o demônio... Mas essa já é a primeira luta. Quando então o demônio meio que ressuscita, atacando o Ansel. Porque eu tinha feito uma... Eu fiz aqui as minhas anotações e eu coloquei as flechas para onde deve se dizer. Né? Então, justamente, nesse ponto, então, retornando um pouco, né, no resultado da primeira luta, então repetidamente o demônio meio que ressuscita atacando o Ansel. Por conta do ataque e do ferimento, o Wilfred acaba falecendo, encontrando-se então com uma visita inusitada em sua, vamos dizer, em sua área de morte, né, ou em seu momento de morte, o que for. Né. Após falecer, meio que no outro mundo, o Wilfred lamenta sua morte sem conseguir cumprir ali algum de seus objetivos em vida e tal. Sem ter encontrado a paz e sem ter se vingado de Valkyrie, né, que era um de seus objetivos, a qual eu acho que a qual ceifou a alma de seu pai, ou absorve a alma de seu pai, né, morto em batalha, e que por causa disso, em sua visão, em sua opinião, né, teria ocasionado a ruína de sua família, ou que sobrou dela. Apenas lembrar, esse é o resultado da primeira luta, né? Aquela luta tutorialzinho, né? Esse é o resultado do tutorial. Um demônio que no tutorial eles acharam que eles tinham matado, estava vivo, e o Wilfred acaba morrendo, e aí se decorrem todos esses eventos que eu acabo de narrar. Então, ok. Então, após vencer então a batalha treino com a ajuda de mercenários e após o evento de Wilfred morrer, né, e terem lutado junto aos mercenários mais experientes, o Wilfred e Ansel então se vê numa situação em que são testados a lutar novamente, dessa vez ambos sozinhos, sem ajuda, apenas os dois juntos. Né. Um detalhe interessante também nessa situação em que o Wilfred morre é que o Ansel fica ali orando e pedindo até para que a vida dele fosse ceifada, para que a vida do Wilfred pudesse sobreviver. Né? Ele fica orando aos deuses ali que ele acredita para que a alma do Wilfred retornasse e que, se fosse necessário, fosse tomada a alma de Ansel. O que pode dar uma ideia do que eventualmente acontece no jogo. Né? Então é interessante porque nós não sabemos se os efeitos dessa oração do Ansel foram, vamos dizer, atendidos ou se eles foram literalmente interpretados, porque o Wilfred acaba ficando vivo, mas por outro motivo. Então nós não sabemos se, por outros eventos que o jogo vai transpirar depois, né? Por outros eventos que vão transcorrer no jogo, se essa oração do Ansel acaba de alguma forma tendo mais ou menos algum tipo de resultado, surtindo algum tipo de efeito. O Wilfred com certeza não ficou vivo por causa disso. Mas depois a impressão de que se o Ansel entrega a vida dele na oração para que o Wilfred fique vivo, isso pode ser mais ou menos uma verdade por aquilo que eu vou falar agora. Né? Então, ainda mantendo nessa questão do pós-primeira batalha, a rainha do seu mundo real, pelo que lembro,
pelo que lembro, ela, né, e não nenhum de seus servos ainda, se a piedade da alma de Wilfred, vendo que por conta de ainda não ter ele cumprido seus desejos de vingança, ou outro, mesmo até outros desejos, deveria ele continuar vivo. Mesmo também para que ele pudesse ser usado como um instrumento nas próprias mãos de Hel, né, contra Valkyrie. Se bem que na prática ele também, vamos dizer que o Wilfred ele não vai ser usado mais, em última análise, ele vai ser usado pela Hel, mas ele também é usado, vamos dizer, por outras entidades. Né? Em troca de trabalhar para a Hel, o Wilfred ganharia sua vida por ela, né, pela rainha Hel, ganharia sua vida de volta para se tornar um retalhador de anjos. Né? Mas para isso, para ele se tornar um retalhador de anjos, ele teria que cumprir as missões conferidas pela rainha Hel, né? E atingir os objetivos por ela propostos. E aí sim, esse parágrafo, após vencer a batalha, com os mercenários, o Wilfred vem numa situação em que são testados a batalha novamente. Então, infelizmente, após outra batalha, ambos os recém-mercenários se veem novamente numa situação de aperto, porque eles acabam sendo atacados por alguns outros demônios a mais que surgiram. Era uma batalha aparentemente fácil e depois outros demônios acabam aparecendo. E eles ali sozinhos para enfrentar, os mercenários não estavam observando isso. No entretanto, Wilfred havia recebido antes de Hel uma pluma, a qual tinha o poder, que eu já expliquei, né, pelo que eu lembro, o poder de fortalecer um camarada qualquer, sobre a qual é usada a pluma, a pena, né, ao custo da vida do mesmo, ou seja, não da vida de quem está usando, mas da vida sobre quem ela é usada. E diz que essa pessoa tem alguma fidelidade em relação ao Wilfred. E no caso, o Ansel tinha, claramente, né, ele talvez aí do jogo inteiro ele seja a personagem mais fiel ao próprio Wilfred, a ponto de pedir aos deuses intercessão para que a vida dele, a vida do Wilfred fosse poupada e a vida do próprio Ansel fosse sacrificada. O que às avessas acaba acontecendo, né? Então a oração dele acabou se tornando verdadeira por outros métodos, ou mais ou menos. Ao final disso, o Wilfred teria usado a vida de alguém para preservar a sua, né? Uma vez que, sendo capacitado seu amigo, por meio da força que a pluma daria para o amigo dele, né? Vamos dizer, fazendo com que a força de vida do Ansel fosse ampliada, né? Uma vez que, ou mesmo, vamos dizer assim, usando toda a vitalidade do Ansel em um momento só, mas fazendo consequentemente com que ele morresse. Talvez esse seja o poder da pluma. Né? E uma vez que sendo capacitado seu amigo, ele o protegeria ao custo de sua própria vida. Né? Então é interessante o conceito, porque o Wilfred usaria a pluma para usar a vida, no caso do amigo dele, ou uma pessoa que ele tenha confiança, como escudo. Né? Então a pluma é o escudo. Da mesma forma que um pouco a Valkyrie usa a alma das pessoas, não só do pai do Wilfred, né, o Theodore, mas também usa a alma de algumas pessoas que seriam usar em Harrier, mais ou menos para lutar pelos objetivos de Odin. Então, de certa forma, é uma comparação semelhante, né? Quem verdadeiramente é o mal na história? Não que eu confie na Rainha Hel, mas a Rainha Hel, será que é só ela a maldosa na história? Ou será que nesse caso o Odin também tem lá a sua... como é que eu posso dizer? Os seus segredos, vamos dizer assim, né? Porque guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa. O Odin usa as Valkyries para fazer esses recrutamentos de Einherjar, enquanto a Hel também usa da sua influência. Né? Que eu saiba, ela não tem Valkyries, ou não muitas. E ela consegue, de alguma forma, conferir vida a algumas almas, para que essas almas usem as almas de outras pessoas para se proteger, né? Porque o Wilfred, na verdade, ele era uma valquíria. Ele é um valquírio, vamos dizer assim, entre aspas, do mal, né? Ele é uma valquíria da rainha Hel, né? Da mesma forma que Lenneth, no jogo, é uma valquíria de Odin, né? Então, como as outras valquírias de Odin, Silméria, ali é outra valquíria, né? Então, duas, se não me engano, também a Hrist. Eu agora não lembro do nome das outras valquírias, mas eu acho que não são só essas três. A impressão que dá é que há mais valquírias. E assim como elas recrutam, o Wilfred também faz esse recrutamento, só que ele acaba, com alguma dessas pessoas que ele confia, né?
ele acaba matando as. Como é que eu posso dizer? Ele acaba, vamos dizer, matando os próprios Harriers ou as pessoas recrutadas que ele recruta, né? Então ele é diferente. Não, é um pouco diferente porque a Valkyria, a Lena, ela recruta os já mortos, né? O Wilfred não, ele retoma a vida porque a Hel devolve a vida para ele, uma vez que acho que por alguma razão a Hel teria alguma autoridade sobre a vida dele. E ela pega a alma dele, devolve ao próprio corpo e faz com que ele seja uma Valkyrie, só que ele mata as pessoas que se tornariam a Harriers da Hel, vamos dizer assim. E as pessoas morrem. Se bem que depois a pessoa morre, ela, sendo que o Wilfred matou ela, mas ela poderia ser, a alma dela poderia ser capturada pela Valkyria de Odin, né? Então ela não pertenceria a Hel, mas a pessoa enquanto viva pertenceria mais ou menos a Hel, a rainha Hel. Só que ela poderia usar a alma da pessoa para matar, aí já não pertenceria mais a Hel. Não necessariamente, né? Dependeria do julgamento que a pessoa receberia e tal. É, e para que a pluma possa ser usada com mais eficiência, ou mesmo talvez para que possa simplesmente ser usada sobre alguém, não, interessantes essas conclusões sobre o jogo. O usuário portador deve manter uma relação de grande lealdade e fidelidade para com a pessoa sobre quem seria usada a pena, uma vez que é a forma de se retirar maior eficácia, maior eficiência de pecado, né, maior eficiência do sino, para cumprir ali as metas propostas pela Aelith, né, durante a luta. Então, uma das formas de cumprimento dessas metas é justamente ali, não, o método de cumprimento é justamente a morte, o sacrifício das pessoas fiéis. Só que na verdade elas só são Einherjar da Rainha Hel enquanto vivas, porque depois que mortas elas podem vir a pertencer ao Odin, que é talvez até o que mais ocorra em relação a pessoas que morrem em batalha. Né? Então é isso aí, fica esse complemento aí, né, do Valkyrie Profile Covenant of the Plume, esse complemento sobre a ideia do jogo. Poxa, é um jogo interessante e que ele exatamente, ele faz pensar em algumas dessas escolhas ali realmente o que você faria, né? Se você pudesse eventualmente ter algum amigo para eventualmente, para eventualmente sacrificar para proteger, para que você possa atingir ali os seus objetivos no caso ali de vingança, ou mesmo, aí não precisa ser esse objetivo, podem ser quaisquer outros objetivos que você eventualmente possua. Então é isso aí, espero que a gente possa ter um pouco essa interpretação, essa meditação sobre o jogo de que, por mais que o Wilfred caçasse a Lenneth por entender que ela prejudicou a sua família, no fundo ele estava, guardadas as devidas proporções, fazendo a mesma coisa para a Rainha Hel, né? E não, isso é interessante. Ele era um valquírio que, essa talvez não é a palavra, mas no sentido talvez de um caça-talentos. Ele caçava pessoas para eventualmente sacrificar algumas e para usar outras para os objetivos da Rainha Hel. Mas as pessoas ficariam vivas, elas não perderiam a alma dela, pelo menos não depois de mortas, né? E talvez elas nem morressem por conta de nenhum sacrifício, mas enquanto vivas, elas estavam sendo a Harriers de Hel sem saber, né? Elas estavam sendo usadas pelos poderes das trevas sem saber. Ali o Wilfred meio não tinha total culpa, né? Quer dizer, tinha culpa, mas ele fez isso mais ou menos cegado pelos seus objetivos e achando que tinha, ou tendo até mais ou menos algum direito de sacrifício sobre algumas pessoas. Só que aí é interessante porque se as pessoas é complicado porque elas tinham alguma amizade com o Wilfred, mas elas não sabiam que se eventualmente elas têm algum nível de amizade, elas já podem ser sacrificadas. O que tipo não faz muito sentido. A pluma ela tinha o poder na verdade de matar qualquer pessoa. Só que se ela mata uma pessoa que você nem conhece, que diferença faz? Isso não seria exatamente pecado para ela. Pior seria você matar alguém que você confia. Né? Então, pior seria
o maior pecado se você eventualmente sacrificar uma relação de amor que você tem, uma relação de amor, uma relação de amizade que você tem, nesse caso para atingir ali os próprios objetivos. Mas o Wilfred, embora casse a Lenneth, ele também é um Valkyrie, ele também faz com que as pessoas ali sirvam propósitos que eles não conhecem, porque mesmo as almas do Valhalla, recrutadas pela Lenneth, não sabem totalmente os propósitos de Odin. Da mesma forma que as almas ainda vivas, recrutadas pela Rainha Hel, não sabem que propósitos elas servem. A única diferença que eu acho que talvez a Hel não tenha total autoridade é de pegar as almas de pessoas mortas, a não ser que elas mereçam ir pro inferno, para Niflheim, né? Então você vê que na verdade é todo um aparato, vamos dizer assim, em que os deuses, como eu costumo dizer, que os deuses, não que eu acredito que para mim o Deus verdadeiro faça isso, não dentro da questão da religião, mas é como se os deuses usassem, nessa mitologia isso fica de certa forma bem claro, usassem ali os cenários do planeta Midgard, né, como um playground em que são manifestados seus próprios interesses e um deus contra o outro. Mas aí que tá. Tanto as pessoas vivas que podem de alguma forma seguir Odin, as pessoas vivas que seguem a Hel, elas podem não saber disso. E as pessoas de Valhalla que são recrutadas aí de uma maneira mais nobre e tal, também não sabem quais são os interesses de Odin. Não tem a menor ideia. O próprio jogo, né, em uma das alternativas de história, mostra ali acho que o Odin conversando com a Freya e com a outra deusa ali que acho que se chama Frey, né? E eles falando sobre a situação. Não, apaga a memória dessas pessoas envolvidas aí, que isso aí vai dar merda. Era aí, é assim. Essa é a questão. Então é complicado isso, né? O próprio Odin, você pode pensar, não, Odin é um velhinho, barbudo, não, mas é um cara velho, de cabelo branco, né? Deve estar administrando pró-pessoas. Nada! Ele acha que é o mesmo pessoal que está em Valhalla, é tudo perigoso, na verdade. Eles não podem saber de determinadas informações. Então, no fundo, eles estão sendo meio um pouco jogados por marionetes, eles são um pouco títeres, né? Mas é que tá, não que as pessoas que estejam vivas, é interessante, é outro contraste. Porque se as pessoas no Valhalla, que é um paraíso, né, das pessoas honráveis, né, se lá os caras são usados como títeres, imagina os caras de Midgard. Imagina as pessoas vivas, né, como elas também são usadas dentro dessa intrincada conjuntura, né, de situações, nessa tessitura de situações em que ninguém sabe exatamente o que está acontecendo e tal, mas elas têm a fé, mas a fé em deuses ali que no fundo estão manipulando a situação. E é interessante porque o próprio jogo mostra isso. É um pouco uma crítica à religião. Tudo vilarejo, tudo pobre, os ricos tudo roubando e tudo também aumentando imposto. Impostos altos, os reinos, pessoas ali, servos, camponeses se rebelando contra o governo, a própria situação do Valkyrie Profile, né? Se rebelando contra o Estado ali, né? Por conta de situações adversas. As cidades passando fome já era assim no Valkyrie Profile 1. O jogo é absolutamente trágico. Então, o pessoal de Asgard, né? Nós somos neutros. Enquanto a galera em Midgard tudo se arrebentando, entendeu? Mas muitas vezes em nome de uma fé que não resolvia, que talvez até atrapalhasse, né? Se eles realmente soubessem a verdade, cara, nossa, esses deuses aí, os caras são tudo doidos. Só que a Rainha Hel faz isso de uma maneira mais clara, talvez, porque ela dá pra ver que ela quer sacanear a galera, que ela não é boazinha. Só que eu não tenho exatamente a noção da extensão dos poderes da Rainha Hel no jogo, porque eu não sei se ela pode de alguma forma usar mais ou menos algo semelhante a uma Valkyria, se ela pode usar uma alma já morta que tenha ido pro inferno, como a Einherjar, né? Como faz a Valkyria do Odin, né? A Lenneth ou as outras Valkyrias, que elas têm essa autoridade para fazer esse recrutamento. Agora, eu não sei exatamente qual é o poder que a Hel possui dentro dessa sistemática dentro desse sistema de usar seres, entre aspas, angelicais, né, para fazer esse recrutamento. Agora, que o Wilfred, na verdade, guardadas as devidas proporções, foi mais ou menos a mesma coisa, foi. Ele só deixava as pessoas vivas. E quando essas pessoas morriam, aí ele talvez mesmo matasse, a pessoa ficava muito forte durante
curto período de tempo em que ocorre a luta. O sujeito usa ali toda a sua força vital, o cara vira um monstro, só que a pessoa acaba sucumbindo. E aí depois ela ainda pode ir para Asgard, tá ligado? Não sei se ainda algumas das pessoas iriam para o inferno ou algo parecido. Iria para Niflheim, né? Então é isso aí, cara. É isso. O Valkyrie Profile é muito interessante esse jogo, porque eu sempre achei um dos jogos mais interessantes, com certeza, que eu joguei, porque tipo, ele mostra um lado podre de Asgard, ele mostra o lado podre de Niflheim, talvez um pouco menos, e ele mostra o lado podre de Midgard. Porque mesmo os governos ali tentando fazer com luz, né, com o objetivo de dominar as pessoas, claro, as pessoas passando fome, todo mundo se explodindo, todo mundo se ferrando. E as pessoas mantendo a fé nesses deuses que nem estão nem aí, que estão a fim de pegar a alma para eles, tá ligado? Eles querem... o pessoal de Asgard, eles se aproveitam das batalhas humanas para pegar a alma para eles. E acho que isso que deixa o Wilfred puto. Isso que ele fica puto. Ele fica, cara, meu pai morre para servir esses caras agora, é só isso que eles querem. Então por que eles não ajudam, de repente, mais a prevenir a batalha? Então agora no final da batalha eles aparecem, né, para pegar a alma do povo, né? Para talvez se alimentar da alma do povo, ou usar a alma do povo como escudo deles mesmos. Né? Ali eles estão ali. Ali é isso, né? A Rainha Hel, como é interessante, a Rainha Hel já não aparece, ela já é mais discreta. Ela só vai nas situações que, tipo, puxa, essa situação pode ser uma situação interessante. Aí ela vai lá e clama uma alma. Ela já é mais econômica. Ela vai quando ela sabe que, tipo, vai ser um tiro mais certeiro. Ou quando vai ser um risco mais calculado. Quando é como diz um amigo meu, um chute calibrado. Ela vai quando é pra fazer. Asgard não, já tá pegando. Não, aqui é uma alma honrável, uma alma honorosa. Uma alma honrável, não. Que tem uma certa honorabilidade. Mas com quais objetivos? A Rainha Hel também não revela seus objetivos, mas ela não age sempre. Ela age... Quando ela vê mais, ela não sai pegando alma, ela age quando ela tem uma oportunidade interessante para ela. Então nesse ponto talvez não que ela seja flor que se cheire, mas ela é mais humilde nesse sentido e mais discreta, porque não, vou pegar isso aqui, vai dar um baita resultado, ou isso aqui é interessante, eu não sei o que vai dar, mas eu vou interferir nessa situação, ou vamos dizer assim, uma guerra, né? Como é que eu posso dizer? Acontece uma guerra específica e a Rainha Hel fica, não, mas talvez em uma situação ou outra eu possa intervir aqui, eu quero ver qual que vai ser o resultado. Ela não está preocupada em fazer uma coisa que seja... eu entendo que o pensamento da Rainha Hel seja assim. Ela não quer fazer uma coisa que seja muito grande ou muito impactante, ela não quer fazer isso. Ela quer fazer alguns pequenos movimentos, e não é que ela quer manipular a situação sempre. Ela quer participar, mesmo que minimamente, para depois colher algum tipo de fruto grande. É isso que ela quer, fazer uma coisa aqui e ali. A própria Frey, se não me engano, que é uma deusa lá de Asgard, que ela não é uma Valkyrie, eu acho, ela é uma deusa meio criança, assim, ela pega e diz assim, nossa, mas que estranho. Eu estou vendo algumas coisas, algumas situações em que há um momento de trevas que acontece e passa rápido. Passa rápido. E dá para ver que é uma energia estranha. O próprio Valkyrie Profile usa essa expressão weird soul, né? A questão do weird. Tipo, ele percebe que é uma energia estranha, mas ela talvez não consiga observar direito o que é. Você vê que os movimentos da Hel ou de eventualmente outras divindades que possam gerar alguma situação parecida, você vê que ela só faz assim, eu vou colher aqui, eu vou colher verde, como é que é? Plantar verde para colher maduro. Então, é mais ou menos nesse sentido, né? Ela vai, não, vou mexer aqui com o Wilfred. O Wilfred pode eventualmente, cumprindo essas missões, ele pode atingir resultados interessantes. Porque a Hel sabe onde que vai dar merda, só que ela só quer fazer uma atuação mais discreta e menor. E eventualmente depois o resultado vai ser a maior. Já o Odin pensa de maneira um pouco diferente, ele vai pegando as almas. Então é um jogo interessante nesse sentido, né? Porque ele mostra que cada um é o seu lado e que se exploda. Os reinos não estão se importando com a população. Asgard não está nem aí com Midgard, mas quer pegar as almas. A Hel também não está muito aí com Midgard, mas ela joga uns verdes ali para ver qual que vai ser, né?
Ela tem um interesse, eventualmente, em ter, vamos dizer, alguma alma para ela, mas é que ela só quer, ela não quer como se fossem muitas almas. Ela quer, na verdade, pegar só ali algumas almas que, algumas talvez por valor, mas outras porque ela vai poder usar de uma maneira discreta e que vai causar um puta impacto depois. É mais ou menos isso que ela quer fazer, ela não quer sair pegando alma. O que eu não estou dizendo que é certo, mas eu estou dizendo que é uma atuação mais discreta e que com poucas almas ela vai conseguir fazer um resultado talvez tão grande quanto o que Asgard consegue fazer. Em relação a guerras humanas e tal. Mas no fundo cada um é o seu lado. Inclusive o próprio inferno, a representação do inferno em Niflheim, sendo essa a representação, esse próprio plano dimensional, vamos dizer assim, eles se importam com o deles, mas não se sabe exatamente quais são os objetivos deles. Mas imagina-se que é aquela coisa, não, é para eles também. Mas eles agem de maneira mais discreta, menos e com menos almas. Asgard também, só que Asgard vai pegando as almas para eles, não estão nem aí com Midgard. Niflheim não dá para saber, também parece que eles não estão se importando muito com o que acontece em Midgard. Mas eles acham também coisas interessantes. E os próprios líderes governamentais ali de Midgard, dos grandes reinos Artólia, Vinor, Crel, Montferrat, entre outras localidades, não estão nem aí, vão manipulando e vão pedindo ajuda de Deus, sendo que às vezes não estão ajudando em nada, não ajudam e fazem pactos com divindades ruins e fazem também pactos com outros governos que prometem ajudar e depois um trai o outro e faz pacto com o governo que de repente até um outro governo vem e ajuda, mas na surdina, porque o outro governo não pode saber, e daí são dois reinos contra um e é o pau comendo. O Valkyrie Profile é uma franquia que ela mostra a realidade, cara. Essa é a realidade. Eu creio realmente que o Deus que eu creio pensa de maneira diferente. Claro que vai ter ali a questão da obediência, mas ele não quer que as pessoas sofram, né? Agora, se você for comparar com essas outras divindades ali, Odin e Hel, mas que se foda, tá ligado? Se morrer é melhor pra mim, porque eu vou pegar a alma depois e é isso aí. Eu vou pegar a alma depois pra me proteger, pra me obedecer depois, e não vai ficar sabendo das coisas que acontecem em Asgard também. E que se exploda, Entendeu? Acho que exatamente como diz um pessoal que fala, é trazer, vamos dizer, os deuses como se fossem com sentimentos humanos, né? Colocar nos deuses, imprimir nos deuses sentimentos humanos, mas eles têm alguns conhecimentos que as pessoas não têm, e tem, claro, mais poderes, né? Mas conhecimento também é poder. E os humanos de Midgard que se explodam, estão sendo dominados aí, se morrer é melhor para nós. Então, aí vem o discurso, não, nós não vamos interferir, nós somos neutros, nós não vamos interferir. Claro, interessa não interferir, né? Interessa não interferir, é interessante não interferir, é interessante se manter isento. Melhor para eles, vão ganhando alma. Melhor para Asgard. E um pouco melhor para Niflheim também, que dentro desse caos, dessa confusão, Niflheim lucra também. Mesmo que talvez tenha menos instrumentos para isso, mas que se foda, vamos tocar o horror aí também. Então aí que tá, isso é representado tanto nesses lados divinos opostos, ou outros lados divinos que também possuem, porque no Valkyrie Profile 1 tem outro lado divino, né? Mas além disso, né, os próprios líderes, os próprios estados ali estabelecidos no Valkyrie Profile, que são compostos ali por seres humanos, reis e políticos, e magos que pertencem à corte, que são conselheiros do rei, dos reis, coisas assim, nesse sentido, eles aí também não estão nem aí, vão manipulando todo mundo e vão tá aqui, suborna pra você ir lá e matar esse cara, pra depois incriminar o outro. É tudo assim, cara. O Valkyrie Profile mostra, infelizmente, a realidade humana. Infelizmente não, né? Felizmente mostra a realidade humana, que infelizmente é desse jeito. É essa merda aí. O Valkyrie Profile é um jogo totalmente útil, ele te dá um cabedal, né? É que eu talvez não me aproveite disso, porque eu sempre preferia talvez olhar as coisas de uma maneira mais inocente. Por erro ou por vício, é o que eu talvez tenha preferido na minha vida. Agora, se você for observar, muitas vezes, principalmente no Brasil, se não hoje, até alguns anos atrás, essa era a realidade, cara. Pega o Valkyrie Profile e veja como é que as pessoas são tratadas, tá ligado? É isso, é todo mundo, tudo de explosão, tudo feito com seus próprios interesses, né? É isso aí, ninguém tá nem aí, tá ligado? E, inclusive os deuses. Os deuses não são deuses, eles são representações humanas. Os deuses ali representam o seguinte: se você fosse um deus, o que você faria?
Muitos agiriam exatamente da forma que Odin age. Não vou interferir, não vou interferir se o cara morreu bom pra mim. Só que ele não vai falar isso pra ninguém, né? Não, só que daí não mostra. E as pessoas, claro, obedecem. As pessoas sabem disso. Só que o Wilfred, interessantemente, ele decide, cara, eu não vou aceitar isso. O Odin eu não sei, porque já é um deus, eu já não posso fazer nada. Mas agora a Valkyrie, a Valkyrie, não, peraí, com ela eu tenho que ter alguma chance, porque foi ela que tirou. Meu pai, ela que desce no mundo, e eu não sei se ela obedece ao Odin. Alguma chance contra ela eu posso ter, eu quero a alma do meu pai de volta. E vou lutar e quem estiver na minha frente, eu vou derrubar para poder atingir o meu objetivo. Então essa é a questão. As pessoas sabem disso, mas claro, quem que vai se rebelar contra o Odin? Quem que vai se rebelar contra a Hel? Que nem é muito lembrada. Né? Então é isso. O povo sabe, o povo sofre, o povo é explorado ali pelos reis também. Sabe que alguns reis ou alguns postulantes a rei, alguma coisa, sabe que os caras são tudo doidos, os caras são tudo loucos, e é cada um com seu próprio interesse. É cada um com seu próprio interesse. É isso aí, essa é a realidade do Valkyrie Profile. Como eu vou dizer assim? Assim em Valkyrie Profile como no mundo. Assim no mundo como em Valkyrie Profile. Né? Uma representação. Assim, inclusive uma representação dos diferentes lados espirituais que nós podemos ter nas nossas vidas. Eu não acredito que o Deus de Israel pense dessa forma. Mas outras, eventualmente, entidades, você pensa que não é assim em várias outras situações da história humana? Foram coisas muito parecidas, talvez não nessa questão da alma. Que o Jim pode recrutar almas, o Harry, isso talvez não. Mas perceba que há representações muito semelhantes. O Valkyrie Profile é um jogo muito inteligente, porque ele visa representar, né? Ele visa representar com alguma fidelidade como os seres humanos pensam. E aquela pessoa que eventualmente tem mais conhecimento e que também pode ser considerado, vamos dizer, um rei, acaba sendo considerado um deus que está fora dos limites nacionais que nós conhecemos. Não é exatamente um rei político, né? Mas às vezes é um rei de uma organização que consegue enxergar a realidade de uma maneira diferente. Então o Valkyrie Profile está falando disso, na verdade, também, né? Ele também representa essa vertente da realidade. Então, valeu apenas aí trazendo essa análise do Valkyrie Profile e valeu.